Olá, meu nome é Silvia, esse já é o 7º episódio do projeto Paulo Estevão, aqui do canal do Sarai. Hoje nós vamos falar do 5º capítulo, que passa quase inteiramente na visita que Saulo Sadoc e seus apoiadores fizeram para a Casa do Caminho, né? Eles têm assim um grande incômodo em ver tantas pessoas pobres, doentes, tantas pessoas com os rostos, os corpos desfigurados pela hanseníase, na época chamada lepra, né? Que para eles é muito incomum. Nós sabemos, né, que no Levítico tem ali uma instrução para que essas pessoas ficassem mais distante, lá no Vale dos Leprosos, né? Então a gente sabe que Jesus, com a sua ação de cuidar de todas as pessoas, principalmente aquelas mais oprimidas pela sociedade, ele vai contra, né, digamos assim, algumas dos pressupostos da organização judaica, mas não do seu cerne, né? Como o próprio Jesus falou, eu não vim descumprir a lei, né? Vim dar-lhe cumprimento, né? Pelo contrário, mas o cerne da lei. Mas essas exterioridades da organização social choca muito eles, né? Bom, aí aparece Estevão, porque aos sábados é dia da pregação de Estevão, assim que eles chamam. Aqui um comentário importante. Tanto esse discurso de Estevão como os próximos, né, que vão ter nos próximos capítulos, mais longos ou mais curtos, o próprio discurso de Estevão, que está lá em Atos dos Apóstolos, assim, são falas tão profundas que mereceriam horas de estudo. Nós não vamos dar conta de fazer isso aqui, vou fazer só alguns breves comentários. Primeiro, Estevão faz uma comparação muito respeitosa entre Moisés e Jesus e coloca ali a supremacia de Jesus, né? Então, eu vou resumir isso num momento que ele diz assim: Moisés é a porta, Jesus é a chave, né? Para dizer assim que tudo aquilo que foi vivido pelo judaísmo levou até Jesus, né? Então faz muito sentido, mas agora a gente tem uma porta aberta, né? E aí ele vai fazendo outros mergulhos reflexivos muito profundos que mostram que ele não está assim, simplesmente repetindo as passagens, né, do Evangelho de Mateus que ele conheceu ali, né, que eles têm acesso. Não é uma repetição, é uma articulação de quem mergulhou na parte teórica do cristianismo, mas vivencia na prática essa transformação moral. Tanto que no finalzinho da fala dele, ele diz: eu não falei como vocês desculpa se eu não falei como vocês gostariam, mas eu falei fazendo uma autorreflexão sobre os meus profundos limites. Então, ele aplica com humildade toda essa parte teórica nele mesmo e ele fala, então, de coração, né? Com a sua coerência. Por isso que ele emociona todo mundo, inclusive o próprio Saulo, né? Bom, mas aí o outro comentário que eu queria fazer sobre a fala de Estevão é que ele faz também uma análise sociológica sobre a trajetória do povo de Israel, né? Então, tudo que já viveram e por que Jesus chegou e transformou este povo, né? E que de alguma forma vai transformar a humanidade inteira. Estevão está falando sobre isso. Mas ele vai falar que todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Vamos entender melhor essa fala. Nós sabemos muito bem que o Estevão não conheceu pessoalmente Jesus. Ele não estava lá em Jerusalém. Então, como é que ele pode ser responsabilizado pela morte de Jesus? Ele não se omitiu, ele não fugiu, ele não estava ali, né? Ele estava lá em Corinto. Então, a gente percebe que ele está falando de uma forma simbólica e de uma forma sociológica. Ele está dizendo que todo o sofrimento coletivo que a gente vive é, de alguma forma, uma resposta ao fechamento que nós fizemos a todas as ações do Cristo em prol da transformação da humanidade. Isso serve para nós até hoje, né, nesse momento de pandemia. E isso a gente pode ver, por exemplo, o que fizemos com Sócrates, né, antes da vinda de Jesus, ou com os profetas. Então, se Isaías pôde falar exatamente o que ia ser feito do Messias Salvador, que ia ser um Messias sofredor, porque nós não iríamos nos abrir para a sua mensagem, para compreender a sua mensagem, é porque já dava para entender nesse olhar sociológico, que tipo de escolhas nós estávamos fazendo e de alguma forma ainda, né, ainda temos um pouco, né, esse fechamento, por isso vivemos socialmente nesse clima, né, de um planeta de provas e expiações, como a gente conhece muito bem, mais um planeta em transformação. Bom, então Estevão faz esse mergulho, fala sobre isso, fala, a citação que ele começa a fala dele, fala sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai falar com muito carinho, muita profundidade sobre isso.
Mas, mesmo Saulo tendo ficado ali muito emocionado com a fala dele, a hora que Estevão faz uma pausa e ele para um pouco para pensar no conteúdo, porque na emoção ele foi tomado, né? E Emmanuel ainda conta uma coisa pra gente que vai ser muito importante pra gente entender o resto do livro, que é o temperamento emotivo de Saulo, uma pessoa que vai pela emoção. E a partir de então, quando ele percebe que o conteúdo coloca Moisés abaixo de Jesus, ele fica muito bravo. E aí dali pra frente, ele vai falar com muita raiva e vai fazer todo um movimento raivoso contra o cristianismo, né? Vale muito a pena a narração do YouTube que a gente deixa aqui nos créditos, porque a Camila vai falar com emoção essas diferenças entre eles, né? Bom, e aí então, o Saulo, que está muito acostumado a fazer belos discursos e a sempre vencer no plano da palavra, ele começa ali a fazer alguns questionamentos que Estevão responde, na medida em que está atrelado ao conteúdo. Mas depois chega um momento que ele fala, olha, a partir daqui não vou mais responder, acabou minha fala. E Saulo falou, não, mas nós precisamos continuar a arenga, né? O debate precisa continuar. Ele falou, não, Jesus falou pra gente ficar atento a esse fermento da discórdia, né? Não, nós não vamos conversar mais. O que eu poderia explicar, já expliquei. Mas só voltando um pouquinho, duas coisas que Saulo pergunta para Estevão é sobre, que é muito difícil para Saulo entender, é como é que o Messias é uma pessoa obscura, assim, pobre, um simples carpinteiro, né? Como que um simples carpinteiro pode ser o Messias se a gente tem na história do judaísmo tantas cenas, né? Tantos milagres, né? Abrir um mar vermelho, ou muitas outras coisas assim espetaculares. E como assim esse carpinteiro, esse Jesus, não salvou a si mesmo? Como ele pode ser o Salvador? Então Saulo faz esse tipo de questionamento. Estevão responde, ainda bem que ele era um carpinteiro, assim, com bom humor, né? Porque assim a humanidade não vai ficar sem abrigo, né? Então ele pega do concreto e vai para o simbólico, né? E aí ele vai explicando como que a gente pode esperar um Messias que vencesse pela guerra, pelo sangue, né? E aí ainda coloca uma metáfora belíssima do quanto Deus nos tratou, né, enquanto estávamos no judaísmo, como criança, né? E muitas vezes, quando a gente está educando uma criança, a gente pode tentar explicar para ela, mas não com todos os detalhes, algumas coisas, porque elas não vão entender. Então é nesse sentido que eu acho que cabe muito, né, essa análise que Estevão faz até hoje. E depois, né, Jesus vem quando a humanidade já tem maturidade para compreender as coisas sobre outros ângulos. Então, trazendo uma verdade que mostra que a vida material não é a única, que a vida material não é a mais importante. Então, ele não precisou vir na opulência. Estevão explica tudo isso e Saulo continua no seu fechamento. Então, Estevão para com esse discurso. Ali no final, ainda acontece uma cena muito forte que é uma senhora que se aproxima com a sua filha e pede para que ele, né, cure ela ela ficou muda, essa jovem, não dá para saber se é jovem, se é criança. E ali Estevão faz uma oração e há uma cura na frente de todo mundo. Ainda assim, Saulo, que está entendendo que Jesus é um falso Messias, né? É um enganador, ele acha que aquela cena ali é uma cena também de enganação. Então ele não se deixa levar pela cena de cura, né? E aí depois disso ele faz um convite para Estevão para ele ir até o Sinédrio, né? Que é aquela assembleia em que estão as pessoas mais representativas do poder judaico ali em Jerusalém, que representam assim, né? Tudo o que tem a ver com o poder. E ele chama então Estevão nega o convite. Mas aí o que Saulo faz? Ele forja então, né, ele manipula uma situação para que Estevão fosse denunciado, porque aí como denunciado, né, como um criminoso, alguém que está indo contra a lei de Moisés, aí ele é obrigado a ir, né? E no finalzinho da fala, antes disso, né, Saulo ameaça Estevão e diz, eu vou para o Sinédrio vai te obrigar. E Estevão fala, o Sinédrio tem 1000 formas de me fazer chorar, mas não tem como destruir minha fé em Jesus. Então, com essas emoções todas, né, que a gente percebe, tanto em Saulo quanto em Estevão, a gente vê um mergulho da nossa evolução espiritual. Saulo está muito bravo, mas é porque depois ele vai aprender a educar,
as emoções num caminho espiritual. Acho que essa é uma boa dica pra gente. Até mais!